Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria que a gente inicia mais um trabalho na Ordem Espírita de Sicília, falando sobre um tema edificante, um tema que com certeza nos fará refletir sobre as situações que nós vivenciamos no nosso cotidiano. Para que a gente inicie o nosso diálogo de hoje, a gente vai fazer a leitura de uma página do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Não critique. A crítica rebaixa, complica, oprime, reprime, deprime e destrói. O elogio eleva, desperta, alegra, estimula, impulsiona. Na crítica impera a descrença, a vingança, a traição, o mal. Gera inimigos. No elogio recende a confiança, o desejo de ajuda, a sinceridade, o bem. Faz amigos. Criticar vira costume. Fique atento. Se for obrigado a censurar, procure beneficiar. Elogiar com sinceridade é uma preciosa forma de amar. Então, vamos aproveitar as palavras belíssimas do nosso amigo Lorival Lopes para que a gente feche os nossos olhos, respire bem fundo e peça a espiritualidade superior, a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, que nos auxilie a termos bons pensamentos, a buscarmos as melhores palavras para lidar com os nossos semelhantes e para que nós possamos construir cada vez mais um pedacinho do reino dos céus dentro de nós. Que ao longo dos dias que virão, nós consigamos estabelecer a paz íntima e impulsionar essa paz, essa serenidade nos ambientes à nossa volta. Que possamos ser instrumentos da seara do bem, buscando sempre nos aprimorarmos e nos reerguermos diante das falhas, diante das quedas. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. A nossa fala de hoje vai vir acompanhada de uma série de reflexões sobre as nossas atitudes no cotidiano. Afinal, nós vamos precisar falar sobre cuidar do corpo e do espírito. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é compreender essa dualidade que forma quem nós somos. A gente precisa compreender que nós vivemos uma natureza dupla. Nós somos espíritos, seres inteligentes da criação, que têm a oportunidade de galgar as etapas de progresso no mundo espiritual. Mas também precisamos vestir um corpo físico, na verdade, vários corpos físicos diferentes, ao longo das inúmeras encarnações, para que a gente também precise passar por determinadas experiências que vão auxiliar nesse nosso progresso. Então, quando a gente pensa em nós mesmos, enquanto indivíduos, a gente precisa compreender que nós cumprimos uma dupla jornada. Uma jornada física, material, e uma jornada espiritual. E ambas envolvem esse nosso processo de aprendizado e de desenvolvimento das nossas potencialidades. Então, é preciso que a gente reflita por que nós, nesse momento, estamos habitando um corpo. Qual é o propósito dessa nossa encarnação? Por que nós nascemos com essa aparência? Por que nós temos esse corpo físico? Por que nós
passamos por determinadas situações que envolvem o nosso corpo, como, por exemplo, o processo de amadurecimento, de envelhecimento, né? As flutuações hormonais. Por que nós passamos por todo esse processo? E é preciso que a gente compreenda que inúmeras obras espíritas falam sobre essa questão. Inclusive, numa obra como Pão Nosso, em que a gente abre uma página para que a gente possa ter alguma palavra amiga para o nosso dia a dia, a gente abre o Pão Nosso e a gente encontra vários comentários de Emmanuel sobre a funcionalidade do nosso corpo, sobre o objetivo de nós estarmos vestindo um corpo material. Porque muitas vezes, quando nós não paramos para analisar sobre essa dupla formação do nosso ser, a gente acaba caindo no erro de apenas observar o lado material da vida. E aí a gente não para pensar que o nosso corpo físico, ele foi construído e pensado por nós mesmos e pelos nossos mentores espirituais para que a gente possa realmente experienciar coisas magníficas aqui na Terra. Então, Emmanuel fala o seguinte, que o corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Então, é curioso a gente pensar que cada pedacinho do nosso corpo, aquilo que nos moldou, que formou a nossa aparência, foi escolha nossa e dos nossos mentores. Isso significa que a nossa aparência, as situações que nós vivenciamos, principalmente as predisposições genéticas que envolvem o nosso corpo, tudo isso foi feito para que a gente se aprimore, para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça no sentido moral, intelectual, espiritual do termo. E aí Emmanuel também traz outras reflexões para nós em outras páginas da obra Pão Nosso. Ele diz o seguinte: já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Essas palavras de Emmanuel, elas já fazem com que a gente perceba que nós não devemos observar o nosso corpo como um mero instrumento de satisfação dos nossos desejos, ou como algo que pode ser visto sob um ponto de vista negativo, porque nós estamos passando por situações complicadas que demonstram, vamos dizer assim, uma complicação no nosso corpo físico, ou que nós devemos nos questionar em relação à nossa aparência, ou que nós devemos nos incomodar com determinadas situações que envolvem o nosso próprio corpo. É claro que nós temos a possibilidade de fazer determinadas mudanças que nos agradem e que, principalmente, contribuam para a nossa saúde. Mas é preciso que a gente compreenda que esse corpo ele é destinado unicamente para que eu possa passar por determinados aprendizados nessa existência como Rafael. Então, a vida, essa existência, ela é pequena, ela é efêmera, mas ela é uma oportunidade grandiosa de elevação. Então, eu preciso aceitar o meu corpo, eu preciso aceitar e perceber essas potencialidades que eu recebi de Deus para que eu possa me desenvolver. Se eu não me aceitar da maneira como eu sou, a minha existência ela vai se tornar um pouco mais complicada e um pouco mais penosa, porque nós vamos estar atrelando a nossa vida
há umas situações de sofrimento. Quando a gente se compara, obviamente, ao que a gente encontra na televisão, nas revistas, ou no Instagram, nas redes sociais, na internet, e a gente percebe aqueles corpos de modelos maravilhosos, magníficos, sob um ponto de vista puramente material, é óbvio, é claro que a gente se entristece porque a gente acaba colocando aquilo como modelo de perfeição, quando, na verdade, a perfeição ela é uma construção íntima e ela envolve também o processo de aceitação e de compreensão do nosso próprio corpo, porque ele é parte da constituição do que nós somos, pelo menos nessa existência. Então é preciso que a gente perceba que essa visão materialista, ela não contribui em nada para que a gente se desenvolva, para que a gente se conheça, para que a gente se perceba e para que a gente veja a grandiosidade da justiça e da amorosidade de Deus, porque ele permitiu que a gente recebesse essas potencialidades, a da visão, a da audição, a do tato, a do paladar, do olfato, a possibilidade de caminhar, a possibilidade de perceber as coisas ao nosso redor. E é óbvio que, inclusive, as pessoas que possuem determinada deficiência, isso não significa que Deus retirou delas uma potencialidade. Elas também estão em um processo de aprendizado que é diferente do nosso. E possivelmente nós passaremos, ou já passamos, por situações similares. Então a gente não pode diminuir ou engrandecer alguém apenas pelo seu corpo físico, porque cada um está passando por um processo de experiências diferentes. Isso faz com que a gente perceba que o nosso corpo é realmente um presente grandioso. E como presente, ele precisa ser cultivado. É claro que Deus, na sua justiça e misericórdia infinitas, ele compreende que nós estamos passando por um processo de evolução. Então, ele sabe que muitas vezes nós cometeremos equívocos que vão fazer com que o nosso corpo físico sofra de alguma forma, por escolha nossa. Mas é preciso que a gente faça uma comparação aqui. Quando nós damos um presente a alguém, normalmente, se esse presente for escolhido com muito carinho, se adequando aos gostos, às preferências, às necessidades daquela pessoa que vai receber o presente, a gente ficaria muito entristecido se percebesse que essa pessoa desdenhou do presente, ignorou o presente, ficou revoltada com o presente, simplesmente destruiu o presente ou fez mau uso do presente que nós demos. Da mesma forma que a gente gostaria que essa pessoa honrasse e aceitasse de bom grado o presente que nós demos a ela, nós precisamos perceber que Deus nos deu um presente maravilhoso e nós precisamos honrar esse presente. Emmanuel também fala que a vida humana, apesar de transitória, ela é a chama que nos coloca em contato com o serviço que a gente necessita para a nossa ascensão. Então, essa existência é uma oportunidade de resgatar, de corrigir, de aprender, de ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Isso faz com que a gente avalie as situações que nós vivenciamos no cotidiano. Que passos nós realizamos para que a gente honre esse presente que nós recebemos? Que escolhas nós fazemos para fazer com que esse presente seja cultivado? Que atitudes nós tomamos para fazer com que esse presente nos desenvolva no sentido espiritual do termo? Porque muitas vezes nós escolhemos apenas satisfazer as nossas necessidades, melhor ainda, né? Ou pior, na situação em que a gente está colocando aqui. Não na satisfação das nossas necessidades, mas na satisfação dos nossos prazeres. E aí nós
nos entupimos de alimentos industrializados que não fazem bem à nossa saúde. Comemos alimentos que são muito gordurosos porque eles são um festival de sabores, né, para o nosso paladar e trazem uma sensação de prazer momentânea, mas que a gente sabe que ao longo prazo, e principalmente com a ingestão exagerada desses alimentos, isso vai trazer complicações para a gente no futuro. Ou alimentos que são muito açucarados, alimentos que realmente fazem com que a gente tenha uma sensação prazerosa no momento em que a gente vai se alimentar, mas que muitas vezes não trazem nenhum ganho nutritivo para o nosso corpo físico e ainda a longo prazo prejudicam a nossa caminhada. É claro que a gente não está falando que nós precisamos evitar completamente esses alimentos, porque existem pessoas que dizem: eu não consigo viver sem uma pizza, eu não consigo viver sem um hambúrguer ou um açaí. Não há problema nenhum nisso, contanto que a gente não exagere. Então, quando a gente observa a página que é a bibliografia do nosso estudo de hoje, Cuidar do Corpo e do Espírito, ela é um convite da espiritualidade amiga para que a gente preserve esse nosso corpinho, para que a gente entenda que a gente não pode mergulhar no materialismo exagerado. E, aliás, é até uma redundância, né? Porque quando nós falamos de materialismo, nós estamos falando de exagero. Nós estamos falando de abdicar da nossa parte espiritual e da compreensão da nossa constituição enquanto seres inteligentes da criação para apenas satisfazer essa casca vazia, essa vestimenta que é momentânea e que serve para esta única existência. E a gente precisa também refletir sobre a falta de cuidado que nós muitas vezes temos. Por conta do processo acelerado da vida, porque a gente se entrega muitas vezes ao trabalho e não para um segundo para ter momentos de lazer, para ter momentos prazerosos com a nossa família, com os nossos amigos, momentos de confraternização, isso também causa um certo desconforto para o nosso corpo, que ao longo prazo também vai se refletir negativamente na nossa saúde. Essa falta de cuidado, esse movimento acelerado em que nós estamos sempre em busca de trabalhar, de produzir, faz com que a gente entre em um processo de estafa mental e física que muitas vezes é preciso de um acompanhamento com especialistas para que a gente consiga vencer isso. Então, a gente não pode exagerar na relação que nós temos com o nosso corpo físico, ou nos entregar ao prazer exagerado, não só no sentido da alimentação, mas também no sentido de, por exemplo, permanecer inerte, sem fazer algum tipo de movimento para o nosso corpo, nos entregando à preguiça. É preciso que a gente compreenda que o exercício físico ele contribui significativamente para que a gente tenha, para que a gente evite determinadas doenças e para que a gente realmente tenha uma vida saudável. A prática de exercícios físicos ela está associada a uma série de benefícios, como, por exemplo, a sensação de satisfação, a sensação de felicidade mais prolongada, não aquele prazer momentâneo, mas uma felicidade, um conhecimento sobre o nosso corpo, sobre as nossas limitações e o quanto nós conseguimos avançar, não é? Chegando ao limite ali da nossa potência física. A ideia de que nós estamos evitando que a gente tenha ataque cardíaco, que a gente tenha uma pressão alta. Quem tem diabetes tem a possibilidade de regular melhor a diabetes com exercícios físicos. É claro que isso precisa de um acompanhamento médico. O médico precisa recomendar que tipos de exercícios físicos cada indivíduo deve fazer.
E até aqueles indivíduos que têm algum tipo de doença física já manifesta, como, por exemplo, eu citei o da diabetes, a gente também pode, vamos dizer assim, lidar melhor com essas doenças com a prática de exercícios físicos. Então, é muito curioso que a gente perceba que a doutrina espírita ela está sempre em associação direta com o que a gente conhece como dádiva científica, né? Como verdade científica. O que a ciência diz e a medicina traz para nós, para uma melhora da nossa qualidade de vida, a doutrina espírita já falava antes e só corrobora e reforça essas ideias. Então, quando a gente fala sobre viver uma vida regrada, nós não estamos dizendo que é para nós evitarmos tudo que aparece para nós. Não estamos dizendo que é para que a gente viva como um faquir, por exemplo, né? Evitando todo tipo de alimento, vivendo o tempo todo preocupado com a balança ou preocupado com como vai ficar o nosso corpo. Mas é preciso que a gente perceba que a gente deve buscar uma saúde, a gente deve buscar ter uma vida ativa e feliz. E os exercícios físicos e os cuidados com a alimentação fazem parte disso. E é claro, sempre buscar se satisfazer no trabalho, sempre buscar boas relações, sempre buscar pessoas que façam com que a gente se sinta bem, que nos auxiliem a manter o nosso equilíbrio psíquico, porque isso também é muito importante. Manter o sono regulado. Eu acho que essa recomendação, ela se volta principalmente para o pessoal mais jovem, porque a gente nota que, ultimamente, as pessoas mais novas, elas se entregam aos jogos eletrônicos, né, jogos de computador, e passam madrugadas acordados. E quando chega pela manhã, não rendem no trabalho, não rendem na escola, não conseguem permanecer despertos. E isso atrapalha, obviamente, a concentração, mas isso também causa uma série de problemas para o nosso corpo físico. A gente se sente mais cansado, a gente tem uma predisposição maior se a gente não tem o sono regulado. A gente tem uma predisposição maior a ter problemas cardíacos. Isso afeta o nosso humor, afeta a nossa capacidade de aprender coisas novas. Então, a doutrina espírita está nos convidando a ter uma vida mais regrada em relação ao nosso corpo físico. Muitas vezes a gente ouve a seguinte desculpa, e nós mesmos também utilizamos essa desculpa, né? A carne é fraca. Não adianta, eu não consegui, eu me entreguei, a carne é fraca. E aí é preciso que a gente reflita de novo sobre a dualidade da nossa formação, porque nós somos espíritos. Isso significa que quem pensa, quem sente, quem deseja, quem quer, é o espírito. O nosso corpo físico, é óbvio que ele tem problemas, é óbvio que ele tem determinadas falhas. Ele é perfeito para a nossa encarnação atual, contanto que a gente cuide dele na medida do possível. Mas isso não significa que o nosso corpo, tendenciosamente, ele vai ceder a um prazer simplesmente porque o nosso corpo busca essa necessidade. Eu tenho essa vontade incrível de comer 3 pizzas de uma vez só. Ou eu tenho essa vontade incrível de não sair da cama hoje, de permanecer aqui deitado. E não há nada de errado, é óbvio, em você descansar de uma maneira mais prolongada depois de um longo dia de trabalho ou de uma semana exaustiva de trabalho. Mas a gente não deve fazer isso com exagero. E aí, a gente usa essa desculpa, a carne é fraca, quando, na verdade, somos nós, enquanto espíritos, que pensamos, sentimos e desejamos essas coisas. E aí o nosso corpo físico apenas atende aquilo que nós mesmos, enquanto espíritos, queríamos. Uma recomendação também de Divaldo Pereira Franco e de Joana de Ângeles, né, naquele livro Vida, Desafios e Soluções, eles colocam o seguinte, que a saúde ela resulta de uma bem dosada cota de valores mentais,
em consonância com a estabilidade física e a ordem psicológica, que produzem o clima de vitalidade responsável pela funcionalidade do corpo. Qualquer alteração nos equipamentos sensíveis da maquinaria psicofísica, e logo surge um campo propiciatório à manifestação da doença. Nesse sentido, a área psíquica é portadora de grande responsabilidade, porque é graças à sua vibração, encarregada de manter o perfeito entrosamento entre as manifestações físicas, emocionais e mentais, que as ocorrências nas diferentes expressões podem sofrer alteração. Ou seja, com essas palavras rebuscadas, Joana e Divaldo estão dizendo o seguinte: mente sã, corpo são. Se eu manter a minha mente equilibrada, buscando sempre a felicidade plena, a paz de espírito, buscando não me envolver em situações de violência física, mental, ou verbal. Se eu buscar me educar mentalmente, fazendo boas leituras, fazendo prece, sempre impulsionando o meu pensamento para o bem, sem que eu me envolva em uma ansiedade ou em um desejo exagerado de fazer mal ao outro, isso vai fazer com que o meu corpo físico também se encontre em determinado equilíbrio. A minha mente acaba fazendo com que o meu corpo físico tenha determinados problemas. E se eu já tenho determinados problemas no meu corpo físico, eles podem se agravar a partir do que eu estou pensando. Alguns estudos dizem que indivíduos que se encontram com muito rancor, que têm alguma doença grave e que acabam tendo algum tipo de rancor ou ódio e têm uma dificuldade de perdoar, eles sofrem mais com as situações que envolvem a doença que eles estão enfrentando. Então, há uma associação direta entre mente e corpo. E aí, obviamente, Joana nos convida a fazer essa educação mental. Porque essa educação, ela vai fazer com que a gente cultive ideias edificantes. E isso vai fazer com que a gente tenha uma existência saudável, geradora de futuros comportamentos orgânicos e psíquicos que sempre produzirão bem-estar e felicidade. E aí ela faz um comparativo com o outro lado, né? Hábitos mentais que são perturbadores, que produzem desconforto emocional, eles trazem uma vulnerabilidade para o nosso campo físico, o que fazem com que a nossa existência corporal sofra fruto da lei de causa e efeito. Emmanuel, curiosamente, também fala que boa parte das situações que nós vivemos nessa existência, as situações problemáticas, elas são resultado daquilo que nós fizemos nessa existência mesmo. Ou seja, muitas vezes a gente pensa que está passando por determinadas situações de dor, situações complicadas, que trazem para nós tristeza, sofrimento. A gente pensa assim: eu devo ter feito muita coisa errada em encarnações passadas. E, na verdade, não é bem assim. É simplesmente porque nós não fizemos bom uso do nosso livre-arbítrio. Porque nós não cumprimos com o combinado de preservar esse presente valioso, que é o nosso corpo. Agora, isso não significa que nós devemos, então, abdicar do nosso corpo físico e passar a valorizar muito mais as questões espirituais. É comum a gente encontrar no nosso cotidiano pessoas que, na busca por algo, por conseguir algo de Deus, elas realizem mortificações do corpo. Elas acabam realizando castigos físicos ao seu corpo numa busca insaciável por alcançar algum tipo de iluminação espiritual ou por alcançar a satisfação de alguma necessidade a pedido, né, pedindo para Deus
que essa necessidade seja saciada. Como, por exemplo, o pagar as promessas, né? O andar de joelhos na escadaria da Igreja da Penha. Essas coisas são interessantes, elas demonstram que essas pessoas realmente têm uma fé grandiosa, mas é preciso que a gente reflita que se Deus nos deu esse presente divino, nós precisamos preservá-lo. E quando nós fazemos isso, nós não estamos preservando esse corpo. Há uma outra maneira de fazer com que a gente alcance essa iluminação espiritual. Há outras formas de fazer com que a gente conquiste a nós mesmos. Há outras formas de fazer com que Deus atenda às nossas necessidades. É claro, se ele perceber que isso está de acordo com o nosso merecimento. Deus não quer que nós nos castiguemos para que nós o alcancemos. Pelo contrário, Deus quer o nosso bem. A espiritualidade amiga nos acompanha e deseja o nosso bem. Então, que nós nos preservemos para que esse bem seja alcançado. Quando a gente pensa na nossa segunda natureza, que é a natureza espiritual, a gente precisa tomar cuidado, então, com essa associação corpo e mente. Porque a mente ela é o reflexo direto daquilo que o espírito pensa, sente e imagina. Então, nós, enquanto espíritos, nós não devemos nos descuidar do nosso corpo físico, e nós também não devemos descuidar da parte espiritual. Quando nós citamos aqui a leitura edificante, que faz com que a nossa mente produza emoções benéficas e também irradie energias positivas, nós estamos também cuidando da nossa parte espiritual. Nós precisamos adquirir determinados conhecimentos que vão fazer com que a gente se sinta bem. Nós precisamos adquirir determinados aprendizados que vão fazer com que a gente construa um homem de bem dentro de nós. Nós precisamos manter relações saudáveis com as pessoas. Então, nós precisamos perdoar e ser perdoados. Nós precisamos amar e sermos amados. Nós precisamos da convivência com os outros para que a gente consiga se desenvolver, não só fisicamente, mas espiritualmente falando também. Então, quando nós falamos sobre o cultivo da nossa parte espiritual, quando a gente fala de cuidar do espírito, nós estamos falando sobre atender essas necessidades, que são as necessidades emocionais, que são as necessidades espirituais. Ninguém consegue viver plenamente bem estando com rancor e ódio no coração. Ninguém consegue viver plenamente bem se não consegue perdoar um indivíduo, alguém que nos fez mal. Muitas vezes a gente fala sobre perdoar o outro como uma forma de fazer um benefício, uma espécie de caridade ao outro. E isso é bem verdade. Quando a gente perdoa o nosso semelhante que nos fez mal, nós estamos também realizando algo de benéfico para ele, porque nós estamos fazendo com que aquela dívida moral que existiria entre nós, ela cessasse. Mas quando a gente pensa no perdão, é preciso que a gente pense nesse benefício também para nós. Porque muitas vezes nós carregamos esse peso nas nossas costas do sofrimento que outra pessoa causou a nós. E isso com certeza não é bom. Quando a gente pensa sobre tomar cuidado com a violência verbal que nós realizamos, quando nós falamos sobre nos preocupar com relação aos xingamentos que nós acabamos soltando, os impropérios que nós dizemos aos outros, não é só porque a gente precisa tomar cuidado em demonstrar o afeto que nós precisamos ter com os nossos semelhantes, mas também perceber que isso vai refletir diretamente no tipo de energia que eu estou emanando e que está saindo de dentro de mim. A boca fala do que está cheio o coração. E eu não quero que o meu coração esteja tomado por palavras negativas, esteja tomado por essa energia negativa. E é óbvio que a gente se destempera, é óbvio que em determinados momentos nós nos desviamos do caminho, mas é preciso que a gente retorne.
E que a gente faça esse processo também de pedir o perdão e de ser humilde. E, é claro, evitar que essas situações ocorram. Por quê? Ao nós ferirmos uma pessoa que nós amamos, principalmente alguém que nós amamos, isso vai causar certas amarguras para nós. Isso vai trazer um processo de culpa para nós. E isso também vai se refletir no nosso corpo físico. Então, quando a gente fala sobre os cuidados que nós devemos ter, é preciso que a gente viva essa vida equilibrada. Uma alternativa que a gente sempre deve recorrer: o culto do evangelho no lar, a busca da leitura por uma página edificante, principalmente em momentos aflitivos, e, principalmente, a prece, que é o nosso elo de ligação com Deus, que nos deu esse presente maravilhoso. Há uma historinha para ilustrar, para que a gente perceba que a espiritualidade está sempre nos amparando. Sempre que nós nos encontramos em uma situação complicada, se a gente pega um livro como o Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma obra como Pão Nosso, ou Sementes de Felicidade, a página que a gente abre, se a gente está realmente buscando solucionar a problemática que está nos afligindo, quando a gente abre aquela página é sempre uma resposta para aquilo que precisamos. E a oração é um recurso valioso que muitas vezes vai fazer com que talvez a gente não receba o benefício que a gente pede no momento da oração, mas com certeza ela vai nos ajudar a reorganizar o nosso pensamento e encarar as dificuldades de uma maneira nova. Eu lembro da situação de um companheiro que ele estava brigado com muitas pessoas, inclusive comigo. E havia o momento do amigo oculto, sabe? Aquele momento em que você sorteia o nome de uma pessoa e vai precisar presenteá-la. E aí eu fiquei pensando como seria para outra pessoa retirar o nome daquele companheiro. E o quanto ele devia estar ali constrangido diante daquela situação em que ele havia discutido com várias pessoas e estava se sentindo mal. Então, recorrendo à prece, eu pedi que ele fosse auxiliado de alguma forma e pedi que a espiritualidade o amparasse. Qual não foi a minha surpresa? O nome que me foi tirado no amigo oculto. O nome que eu sorteei no amigo oculto foi daquele companheiro que precisava de apoio. Então, naquele momento, a ligação que nós tivemos, aquele ato, ele serviu para que a espiritualidade nos auxiliasse a nos reorganizar ali e ele pudesse receber um presente que fosse digno do carinho que ele deveria receber. Ao mesmo tempo em que aquele elo de briga, de discussão, né, aquele elo complicado, aquela energia pesada, ela se dissipasse aos poucos. No momento de confraternização, ao receber o presente, ele ficou muito feliz e, com certeza, as outras pessoas, no momento de confraternização, puderam se relacionar e lidar melhor com aquele companheiro. Eu não estou dizendo aqui que isso significa que a minha prece é maravilhosa, que eu sou uma pessoa incrível. Não, o que eu estou dizendo é que todos nós temos esse potencial, que a prece é capaz de fazer com que a gente se reequilibre e faz com que a espiritualidade venha ao nosso resgate, principalmente se aquilo que nós estamos pedindo vai ser benéfico para nós e para as pessoas à nossa volta. E se aquilo está de acordo com o que nós merecemos receber naquele momento. Porque muitas vezes o que a gente pede não é algo tão positivo assim, né? A gente pede para ganhar na loteria, a gente pede para comprar o carro do ano, a gente pede para conseguir cada vez mais dinheiro e talvez isso não seja o essencial para a nossa vida naquele momento. Então, vamos pensar sobre isso e vamos cultivar o nosso corpo físico e o nosso espírito também, principalmente nesse momento tão complicado que é o momento da pandemia. Quando a gente fala sobre o uso da máscara, sobre o uso do álcool em gel, sobre evitar sair em situações de aglomeração, nós estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre amar o próximo como a nós mesmos, para que a gente não espalhe, não propague essa doença, e para que a gente também preserve a nossa integridade física. Então, vamos nos respeitar, vamos nos acolher,
vamos nos amparar, principalmente nessa situação tão complicada. Se nós tivermos a oportunidade, que a gente sirva como ombro amigo, que a gente empreste os nossos ouvidos, que a gente telefone para as pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, que a gente mantenha um contato, mesmo que distante, né, com as pessoas que a gente ama e, principalmente, que a gente preserve o nosso corpo, porque ele realmente é um templo valioso onde estão guardadas potencialidades adormecidas, que ao longo das múltiplas encarnações nós vamos ter a oportunidade de desenvolver, de despertar essas potencialidades. E num futuro, talvez não tão distante assim, Jesus está nos esperando e nós com certeza alcançaremos essa felicidade plena, com o pleno entendimento do nosso papel na trajetória espiritual que foi constituída por Deus. Obrigado por tudo, gente. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, respirar bem fundo, elevar os nossos pensamentos e agradecer a Deus por termos recebido tantos benefícios, tantas potencialidades, para que a gente possa viver experiências completamente novas a cada encarnação. Agradecer pelas pessoas com as quais convivemos, pelas situações que passamos ao longo da nossa existência, por termos a possibilidade de nos alimentarmos, por termos um teto que nos abriga e, principalmente, por termos a oportunidade de ampararmos e sermos amparados, de acolhermos e sermos acolhidos. Que nós possamos irradiar o teu amor e que nós consigamos, todos os dias, exercitar esses ensinamentos que tanto bem nos fazem. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre, e assim seja. Eu agradeço imensamente por todos vocês estarem aqui nos acompanhando nesse período tão longo que foi o período da pandemia, e aproveito também para poder divulgar que em breve a nossa Casa Espírita ela retornará com as atividades presenciais, tomando todos os cuidados e todas as medidas necessárias. Vamos aguardar, porque nós vamos divulgar nas nossas redes sociais os cuidados que nós precisamos ter e o momento certo em que esse retorno acontecerá. Um abraço e boa noite a todos.